Cada dia que passa, o nível de intensidade do confronto que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia continua aumentando. Nos últimos dias, o exército ucraniano realizou uma operação crucial. As forças de segurança ucranianas utilizaram veículos aéreos não tripulados para detonar com sucesso explosivos no enorme arsenal localizado na região russa de Voronezh. Como resultado da destruição do arsenal, que continha mísseis relacionados com a transação de armas com a Coreia do Norte, o poder de fogo do exército russo sofreu um duro golpe. Como exatamente essa missão foi realizada? No contexto do atual conflito na Ucrânia, vamos nos aprofundar nos detalhes dos últimos acontecimentos e disputas. De acordo com uma fonte do Serviço de Segurança Ucraniano, SBU, drones operados pelo SBU atacaram com precisão um depósito na região russa de Voronezh, que continha armamentos e material militar, incluindo mísseis norte-coreanos. O ataque ocorreu tarde da noite. Autoridades em território russo relataram nesta manhã que houve um incêndio e um ataque com drones em um local não identificado. Canais locais do Telegram informaram sobre um incêndio no depósito de munições localizado perto da vila de Soldatskoye. Esta informação provém de uma fonte confiável do SBU. Soldatskoye está localizada a mais de 60 quilômetros ao sul de Voronezh e a mais de 96 quilômetros ao norte da fronteira ucraniana. As fontes afirmam que a Rússia usava amplamente este depósito para equipar suas tropas estacionadas na Ucrânia. Além disso, o local servia para armazenar mísseis provenientes da Coreia do Norte. Consequentemente, os serviços de inteligência revelaram que os drones estavam direcionando seus ataques ao SBU. Diversas fontes indicam que o ataque com drones foi responsável por provocar pelo menos 4 grandes incêndios e desencadear uma reação em cadeia que afetou as munições armazenadas. Uma fonte ucraniana relatou recentemente que os mísseis norte-coreanos transferidos para a Rússia para a batalha em curso contra a Ucrânia foram efetivamente destruídos. Esses mísseis haviam sido enviados à Rússia com o objetivo de participar do conflito. Os mísseis balísticos norte-coreanos, em particular as variantes KN-23 e KN-24, foram usados por Moscou para lançar um ataque contra as comunidades ucranianas. O chefe do Centro de Antidesinformação, Andriy Kovalenko, reafirmou as acusações anteriores de que Teherã havia fornecido mísseis balísticos à Rússia. Ele também alertou que os foguetes iranianos estão destinados a ter o mesmo destino que os mísseis enviados para a Rússia. Segundo Alexander Gusev, governador da província de Voronezh, vários habitantes do distrito de Ostrogotsky foram evacuados temporariamente. Em uma diretiva emitida pelo governador, as pessoas foram orientadas a evitar a área afetada pelo incêndio e a não compartilhar fotografias relacionadas ao incidente. De acordo com Gusev, as explosões e incêndios foram provocados por ataques semelhantes ocorridos na região de Ostrogotsky nos dias anteriores. Uma instalação em Ostrogotsky, usada para o armazenamento de munições, teria sido atacada por drones, segundo relatos dos canais russos no Telegram. A região de Voronezh já havia sido palco de ataques anteriores das forças ucranianas, que atingiram campos de aviação militar, refinarias de petróleo e depósitos de munições. Segundo o analista militar Alexander Musenko, no momento, um grande depósito de munições na região de Voronezh está em chamas e explodiu. De acordo com as informações coletadas, este local específico é utilizado como ponto de lançamento de mísseis balísticos KN-23. Ele mencionou que há algumas semanas outro grande depósito foi atacado não muito longe de onde nos encontramos atualmente. Enquanto a Rússia busca armamentos por todo o mundo, Musenko afirmou que as forças de defesa ucranianas estão reduzindo suas capacidades. Segundo Musenko, havia um grande depósito de munições localizado perto do assentamento de Soldatskoye. Além de mísseis norte-coreanos, munições de artilharia, minas, sinalizadores e granadas, Musenko destacou a possibilidade de haver mísseis norte-coreanos. A Federação Russa lançou vários mísseis balísticos contra o território ucraniano, causando danos generalizados. Enquanto falava, ele afirmou que o trabalho havia sido bastante notável.
Enquanto os residentes da região russa de Voronezh eram evacuados como consequência de um ataque com drones do governo ucraniano contra um depósito de armamento, surgiram imagens nas redes sociais que mostravam o incêndio provocado durante o ataque. Os usuários relataram que explosões adicionais ocorreram por horas, e fotos de satélite revelaram incêndios devastando a área. O som das explosões fortes foi gravado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Há relatos de canais russos no Telegram que afirmam que Gusev forneceu detalhes de um ataque semelhante ocorrido em agosto contra um depósito de munições localizado no distrito de Ostrogodsky. Como resultado dessa catástrofe, ocorreram incêndios e explosões que duraram mais de 2 dias. Enquanto adota uma estratégia que evita acusações diretas, a Ucrânia aumentou drasticamente o número de operações de ataque com drones, com o objetivo de atingir ativos militares e infraestrutura no interior do território russo. Um dos principais alvos é proteger as instalações de processamento de petróleo e aeródromos. A perda de qualquer um deles teria um impacto grave na capacidade militar de Moscou. Segundo Hanna Shelest, diretora de Iniciativas de Segurança do Conselho de Política Externa do Prisma Ucraniano, estamos envolvidos também no desenvolvimento dos nossos próprios drones. Inicialmente, eles eram posicionados muito próximos da fronteira. À medida que nossas habilidades com drones de longo alcance melhoraram, vimos o aumento no número de ataques realizados a maiores distâncias. Ela afirmou que isso está intrinsecamente ligado às capacidades de cada lado. Relatos indicam que fragmentos de um drone do tipo Shahed foram descobertos perto do parlamento ucraniano, após um ataque contra a capital ocorrido no início da manhã. Enquanto isso, a Rússia retomou seus ataques com mísseis em outras partes do território ucraniano. Demonstrando a eficácia dos sistemas de defesa antiaérea, as forças aéreas ucranianas declararam que conseguiram interceptar e destruir com sucesso 58 dos 67 drones do tipo Shahed lançados pela Rússia durante a noite. Pelo menos 4 pessoas morreram e 97, incluindo crianças, ficaram feridas como resultado dos ataques russos em toda a Ucrânia, de acordo com autoridades das regiões afetadas. O ministro da Energia russo recentemente emitiu uma declaração minimizando a importância de um ataque com drones realizado pela Ucrânia contra uma instalação de petróleo russa. Ele destacou as fraquezas crônicas das infraestruturas energéticas essenciais para as operações militares de Vladimir Putin. Após o ataque de um drone contra a refinaria de petróleo de Moscou, de propriedade da Gazprom Neft, Sergei Shivilev confirmou que não houve vítimas e que o incidente não teve impacto nos clientes. Nos últimos dias, vimos uma grande escalada de ataques com drones relacionados à Ucrânia, provocando incêndios em instalações petrolíferas russas. O incêndio, que já durava 16 dias nas instalações petrolíferas e de armazenamento de petróleo de Kafka em Proletarsk, finalmente foi extinto hoje. A instalação está localizada em Proletarsk. Em uma declaração divulgada recentemente, um oficial ucraniano destacou a importância de atacar a Rússia onde causaria mais dano. As defesas aéreas da Rússia são extremamente notáveis. Será que conseguiremos nos posicionar eficazmente com os meios adequados nos locais apropriados? Essa é a questão. Eles têm um domínio total e absoluto sobre Moscou, e o aeroporto não é uma exceção. Os russos estão sendo forçados a mover a maior parte de suas defesas móveis para a linha de frente, apesar de precisarem delas em outros lugares. Como a maior parte das refinarias não estão sob controle estatal, mas sim de entidades privadas, Kiev está em posição de tirar proveito dessa situação. Isso se deve ao fato de que as refinarias não recebem a máxima prioridade em termos de defesa. Ele destacou que as refinarias não contam com as fortes defesas antiaéreas que geralmente são atribuídas a instalações militares, e não às refinarias. As contribuições das refinarias e do setor energético são as principais fontes de receita do orçamento estatal russo. Apesar de a Ucrânia não ser diretamente responsável pelos ataques com drones que ocorreram em solo russo, o funcionário afirmou que os ataques a campos de petróleo acontecem onde há drones presentes na região. Após uma vigilância rigorosa e a determinação do momento adequado para atacar, esse é o próximo passo.
Como resultado dos ataques persistentes da Ucrânia às instalações de petróleo, a Rússia está enfrentando muitos desafios importantes para reabastecer suas forças na linha de frente. Outro ponto a ser considerado é que os ataques com drones estão atingindo com sucesso infraestruturas militares vitais, como aeródromos e depósitos de munição. No mês passado, ataques foram realizados contra bases aéreas localizadas em Voronezh, Kursk e Nizhny Novgorod. De acordo com relatos, um desses impactos resultou na destruição de um avião russo. Em junho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lançou um severo alerta sobre os ataques a mais de 30 refinarias, portos e depósitos de petróleo na Rússia. A situação está se agravando e há muito em jogo. Há uma semana, testemunhamos ataques direcionados especificamente às instalações de Kirov, assim como ao depósito de petróleo Atlas, localizado na região sul de Rostov. As operações foram realizadas com um alto nível de precisão e concentração. A quantidade de informações acessíveis ao público em geral sobre a indústria petrolífera russa vem diminuindo constantemente. Diante disso, é impossível avaliar os efeitos desses ataques na economia e nos suprimentos. Os dados mais recentes, fornecidos em maio pela Rosstat, a Agência Nacional de Estatísticas, mostram que o preço da gasolina nos postos de combustíveis russos se manteve relativamente estável. Uma investigação realizada em junho por um pesquisador do Centro Carnegie para a Rússia, chamado Sergei Bakulenko, revelou que um dos efeitos mais significativos dos ataques foi, sem dúvida, o custo das reparações, que é estimado em dezenas de milhões de dólares por instalação. Apesar de isso demonstrar uma relação custo-benefício razoável em comparação com o preço dos drones, Bakulenko destacou que é uma quantia substancialmente menor do que as projeções iniciais de bilhões de dólares. A demonstração da capacidade de atacar alvos localizados a milhares de quilômetros de distância, sem dúvida, eleva o moral das forças ucranianas. No entanto, também revela os grandes desafios enfrentados pelas defesas aéreas russas ao administrar uma área tão vasta. Segundo Ryan Guri, CEO e cofundador da empresa de tecnologia de drones PED Dodebelly, os sistemas de defesa aérea de curto alcance, como os S-300 utilizados pela Rússia, são projetados para atacar aviões e mísseis que se movem rapidamente, e não os pequenos veículos aéreos não tripulados, UAVs e MER, que são mais lentos. Estamos bastante familiarizados com o conceito de mísseis, em particular os mísseis de cruzeiro, que avançam em linha reta em direção ao seu alvo. Eles têm a capacidade de ajustar sua trajetória de voo para fazer um circuito ao redor de Moscou, que é um dos locais almejados. Essas regiões abrangem um ponto estratégico importante. Nem uma linha reta, nem uma trajetória parabólica podem descrever adequadamente essa situação. Seus pequenos drones são capazes de contornar pontos de rota, intrincados com precisão milimétrica. Diante das circunstâncias, o que você acha que deveríamos fazer? Compartilhe suas ideias conosco na área de comentários. Vamos ouvir o que vocês têm a dizer. Para não perder nenhum de nossos vídeos mais recentes, certifique-se de clicar na opção de se inscrever e ativar os alertas. Mantenha-se bem informado e preparado. Quero agradecer a todos por sintonizarem. Até breve!